certo? Dando sequência ao que a gente está falando, eu estava falando de 4 coisas que eu vou falar basicamente. A primeira delas são questões um pouco mais estruturantes da secretaria e do sentido político da cultura dentro da nossa cidade, certo? Eu falava, como primeiro tópico, que eu tenho certeza que um dos pleitos mais representativos e justos e legítimos é a necessidade de uma secretaria exclusiva para a cultura na nossa cidade, né? Eu concordo absolutamente com isso, acho que certamente seria uma das políticas públicas mais representativas de desenvolvimento da cultura. Acho que seria uma situação relevante, sobretudo pensando na história e no sentido da nossa cidade, de como a nossa cidade ela tem um viés cultural super relevante e se desenvolve a partir da cultura. E quando eu falo desenvolvimento, eu não falo só desenvolvimento econômico, mas também desenvolvimento humano e social, que, de certa forma, tem relação direta com qualquer política cultural que se implemente, certo? Infelizmente, a gente hoje não tem uma Secretaria de Cultura, por motivos variados. Hoje nós temos 12 secretarias na cidade, a gente já chegou a ter 20 ou 21, se não me engano. A situação financeira da cidade é extremamente difícil. Vocês sabem disso, porque são informados e cientes de toda a situação da cidade. Não acho, sinceramente, que essa seja o único elemento da inexistência da Secretaria de Cultura, né? Eu não estou dizendo que ela não existe só porque não tem dinheiro para ter secretarias. Eu acho que esse é um dos elementos, mas não é um dos únicos. Por que eu digo que não é um dos únicos? Porque eu acho que a gente vai precisar, independente da cidade ter dinheiro ou não, lutar por um espaço de uma política pública de cultura. E hoje, o que está colocado na mesa é uma secretaria de 3 vertentes, 3 eixos. Como é que a gente vai se desdobrar para fazer com que a nossa secretaria tenha um papel relevante nas políticas culturais da cidade? Aí a arma que eu tenho é o fortalecimento da Fundação Gregório Matos, certo? É muito claro isso para mim. É a forma como a gente tenta trabalhar hoje. Quando eu falo de fortalecimento, eu falo de fortalecimento político e orçamentário. O que a gente está buscando desenvolver, daqui a pouco eu vou falar um pouco de orçamento, mas primeiro, que a Fundação Gregório Matos tenha necessariamente a liderança de uma pessoa ligada aos movimentos culturais. Esse é um compromisso assumido pelo prefeito, quando me convidou, e uma coisa que a gente colocou como relevante é que a Fundação Gregório Matos fosse gerenciada, tocada, desenvolvida por uma pessoa que tivesse um diálogo de corpo com os movimentos culturais e que soubesse também ter uma eficiência de gestão. Não adianta só a gente colocar uma pessoa que simbolicamente seja relevante, mas que, de certa forma, não saiba tocar projetos, desenvolver. Então, isso eu acho que é muito relevante também. Esse fortalecimento da Fundação Gregório Matos, na minha opinião, na minha estratégia de secretaria, ele tem que se dar, basicamente, como eu falei, pelo fortalecimento político, que é a criação de espaços nas instituições políticas da cidade, quer dizer, o presidente ou a presidenta da Fundação Gregório Matos vai ser a pessoa que responderá pela liderança das políticas culturais da cidade, junto com o secretário, logicamente, mas que a ela ou a ele e condições de trabalho. Então, o que a gente pensa para desenvolver, de certa forma, a relevância política da Fundação Gregório Matos é abrir a discussão e a ativação do Conselho Municipal de Cultura, certo? Esse é um elemento que eu também considero relevante. Hoje a gente não tem esse instituto atuante e existente de forma mais abrangente na cidade. Acho que esse é também um compromisso nosso, certo? É uma necessidade nossa para elevar, de certa forma, a importância política da Fundação, que junto com o Conselho eficiente, identificável pelos seus pares como alguém representativo, seja, de fato, a marca de um novo momento de uma política cultural da cidade, certo? Então, esses 2 elementos, que é o fortalecimento da Fundação Gregório Matos e a iniciação da construção de um Conselho Municipal de Cultura, acho que estão os pilares estruturantes das políticas públicas que a gente pretende para a nossa secretaria. Digamos assim, uma forma que a gente tem de enfrentar a carência de uma secretaria específica para a cultura. É fazer com que o eixo de cultura dentro da nossa secretaria seja estruturado de uma forma densa, planejada
ativa e relevante dentro das atuações das políticas públicas que a gente vai implementar, certo? O segundo elemento